Mas eu digo igreja a gente, não a estrutura. Porque essa a gente já se conhece, já sabe como é que tá. Então eu queria que vocês abrissem as Bíblias, quem tiver. Quem não tiver é só abrir o coração, porque a fé vem pelo ouvir. Lá em Romanos 11. Vou falar mais não. Romanos 11. Aonde? Romanos 11. Versículo 1. Ela fala de uma coisa que devemos considerar nesse tempo de hoje. Eu vou ler, o texto é um pouquinho longo, mas eu vou dar uma destrinchada nele aqui com vocês. Começa assim: digo, pois, ventura, rejeitou Deus o teu povo? Paulo faz uma pergunta. De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes o conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz que Elias, que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Vamos aos pouquinhos, porque esse texto é longo. Primeira coisa, Paulo faz uma pergunta: Deus rejeitou o seu povo? É só a gente ver aqui, né? Quem é povo de Deus aí? Eu sou povo de Deus, irmão. Você está aqui porque Deus não te rejeitou. Já é um milagre, já é uma graça de Deus alcançando a gente. E Paulo faz essa pergunta porque ele estava falando aos crentes de Roma, mas ele estava falando principalmente dos judeus e falando aos gentis. E o que aconteceu? Ele usou aquele texto que Elias faz. E às vezes a gente age como Elias, acha que é a última cocada do tabuleiro da baiana. Fala assim: não, só eu que sou crente, só eu que estou servindo a Deus, só a minha igreja é a perfeita. Mas esse texto aqui, lá na frente você vai entender. Deus fala assim: pera aí, Elias, ainda tem 7.000. E às vezes a gente vai vendo tanta coisa aí, a qualidade de como está a instituição, porque a igreja, eu entendo que isso é a gente, ó, isso aqui é uma igreja, você é uma igreja. Então quando você anda, as pessoas elas querem ver Cristo em você. Tanto que fala, olha, a criatura ela tem ânsia, né? Ela anseia para ver a manifestação dos filhos de Deus. O povo aí fora, ou a gente há um tempo atrás, a gente espera encontrar quem? A Deus. E às vezes fala: não, vai lá na igreja. E a gente se prende à geografia dela, ou a uma pessoa só. Mas eu posso ver Deus numa criança. Você pode ver Deus aqui, a toda a terra está cheia da glória dele. É só você olhar para o lado, irmão. Olha lá para o céu. A gente está aqui na presença do Pai. E Ele não exclui ninguém da presença dele. Muitos é porque não conhecem como deveriam conhecer. E isso a gente tem que conhecer todo dia, porque fala prosseguir em conhecer o Senhor. É todo dia, irmão. Senão você vai conhecer a Deus como você conhece o Ronaldinho, o Pelé e mais outros famosos aí. Só de ouvir. E não vai sentir Deus e vai se frustrar, porque você só vai se relacionar com a instituição, com a geografia, com as pessoas que são gente como a gente e erram. E aí você fala: poxa, eu esperava ver Deus nesse cara. Mas pô, às vezes ele só deu uma fofocada de Deus, né? Ele fala: não, pô, eu sei que Deus é bom, mas pô, você já provou a bondade de Deus? Ou pelo menos percebeu ela quando você acordou? É disso que eu tô falando. Não tem a ver com o cara saber de teologia ou outras coisas mais. Tem a ver com você conhecer ele, de andar junto. É o que falta para muitos irmãos nossos. E eles não deixam de ser irmãos nossos, porque eles podem ser um desses 7.000.
como Israel. Quando Paulo vai falando nesse texto, ele dá a impressão que, pô, Deus deixou Israel de lado, porque Israel que foi prometido aos judeus lá, eles têm uma promessa, mas Deus não se esqueceu deles. Mas nós somos as oliveiras bravas, a gente é que foi enxertado lá, os caras já eram daquela árvore, a gente é que foi alcançado, graças a Deus, né, irmão? Porque, coitado da gente. A gente sem Deus eu costumo pensar que, e dizer também, que o maior castigo de Deus, no sentido de correção, é às vezes deixar a gente seguir pelo nosso próprio caminho. Que a gente mesmo se basta, a gente vai se afundando. A gente já temos uma desvantagem, né, Zé? Quando o Zé disse uma vez, a gente já está perdendo porque o nosso eu já é contra nós. A gente já veio de uma queda. Então, o que eu aprendo com esse texto? Achar que somos preferidos é um perigo. Porque nós temos que ser humildes, temos que acolher a todos. Mas também temos que saber quem nós somos no reino. Quem nós somos nessa terra aqui. Quem é você? A sua identidade diante de Deus. Se você o conhece, você sabe quem você é. Você não vai se confundir com os outros. Você vai poder andar no meio dos doentes sem se adoecer. Sem falar, pô, eu não vou lá porque, pô, em alguns lugares eu falo, não, jogar bola lá não é de Deus, né, irmão? Pô, irmão, comunhão é como o mundo. Você está no mundo, mas você não tem que ser um com o mundo. Mas o mundo não é a geografia, não são as pessoas, é o sistema que rege ele. O mundo jaz no maligno, o sistema do mundo é bruto, né? O sistema é bruto. Não tem jeito. E em Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Muitos de nós ou caímos ou temos risco de cair por causa da altivez, da soberba de achar que somos os únicos preferidos de Deus. Que nós somos os únicos que Deus fala. Que só não, Deus só revela para o Tiago lá. Irmão, Ele fala com você, fala com todos, qualquer um. Ele fala através de uma criança te dando abraço. Ele fala através do cachorro, que às vezes o dia for ruim e é o único que vai abanar o rabo para você quando vai entrar. E você vai lá e chuta ele. Fala, sai daqui esse cachorro, já tô, né? Já tô no AM, na mediocridade, e chuta o balde mesmo. E não tem a ver. O cachorro tá lá, é uma forma de você exercitar o amor. Até os animais que estão aí, é pra gente exercitar o amor. É disso que Deus tá. E Paulo tá falando para os romanos, cara, Deus não rejeitou o seu povo. O problema é que a gente acha que só a gente é o preferido e a gente vai excluindo os outros e nosso coração vai se endurecendo, porque a soberba, ela precede a ruína, e essa altivez do espírito, eu fui procurar, diz assim, soberba ridícula, lá no dicionário. Diz que a altivez é uma soberba ridícula. É você achar que é mais do que você pensa que é, né? Se você sabe quem você é no reino, você não vai se diminuir e nem vai crescer a ponto de achar que você é o último dali. Elias estava em depressão naquela hora. Ou não? Estou errado. Pediu a morte, cara. Elias pediu a morte porque ele é gente. Imagine se ele fosse dar uma de santão. Jezabel ia cortar a cabeça dele. E pô, o cara enfrentou mais de não sei quantos profetas e correu de uma mulher, cara. É disso. É gente. A gente tem que entender que a gente é ser humano, é pó, é frágil. Eu vejo as pessoas falando assim, você sabe com quem tá falando? Com quem? Sou advogado, presidente. Não, isso é o que você faz. Quem é você? Não, meu nome é fulano de tal. Esse é seu nome. Quem é você? Você é barro. Se bater o sol trinca e se bater água amolece. Você é isso, pó. E você já viu alguém brigar por causa de poeira? Ninguém fica brigando por causa de poeira. Só que a gente acha que é petróleo. Ué. A gente ri. Não, meu irmão, eu sei o seu valor, irmão, mas entenda o valor
mas se enxergue também como pessoa. Saiba que você é falho. E também eu aprendi uma coisa: tempo de casa não é garantia de queda, né? De não queda. Você pode ter 300 anos de crente mesmo, pode virar patriarca e ter chance de cair. Então cuidado com a soberba, cuidado com esse exagero. Vamos tomar cuidado com o que a gente fala, né? A gente está conversando disso, né, antes. Às vezes a gente vai comentando o que é que acontece, né? Brigas dos nossos irmãos contra nossos irmãos, cara. Se fosse a briga deles, nem teria problema, né? Porque aí o mundo já faz isso. Mas é uma briga em nome de Deus, cara. É feio. Porque o nome que a gente carrega, ele tem um valor. Você é um prédio que recebe a honra carcaça, né? Todo mundo fala, pô, o cara ali é abençoado mesmo. Mas a base é o que tá te segurando, irmão. Todo mundo olha para o prédio ou para a estrutura e fala assim, poxa, que bonito esse prédio, mas mal sabe que o mais importante ninguém está vendo. É a base. Como o Zé falou, o jumentinho estava lá, mas está a base. Esse aí é o que a gente tem que saber. Olha, eu sou um prédio construído, tenho o meu valor no reino, sei quem eu sou, por isso eu tenho que olhar para o irmão com a mesma misericórdia que Deus me olha. Não tem como você olhar de outro jeito. Mas a gente vai vendo pessoas e a gente já agiu assim também. É só você voltar no tempo aí, ou então algumas horas atrás. Você já agiu assim. Você acha que sabe toda a palavra, ou que você conhece Deus mais que os outros e fala assim, não, eu conheço Deus, irmão. Você está falando o que aí? A não ser que é uma coisa que tá escrito lá, né? Não tem como negar. O cara vai falar, não, mas... Não é não, Manuel? Cadê o Manuel? O cara lá confunde os serafins com surubins, meu irmão. Vai. Ouviu a música, né? Fala que o crente que não lê a Bíblia confundiu lá umas coisas, mas o surubim é um peixe, né? Mas aí o cara vai lá, não, porque os surubins, meu irmão, onde é que tá escrito esse surubim aí? Onde é que você vê esse peixe? Pedro que pegou lá, né? Então eu aprendo isso. Achar que somos demais é a gente ser muito egoísta, muito soberbo. Tem muita ovelha aí fora do aprisco, irmão. Que às vezes não se encaixa naquela instituição, mas tá sedenta para ouvir de Deus. A gente aqui não tá, olha só, a gente é da Betânia, mas a gente está reunido como igreja. A gente não está preso à denominação. Isso aqui é só uma identidade ali, mas nossa identidade em Cristo é o dia a dia, cara. Pelo fruto vos conhecereis. Eu sempre fico com esse diagnóstico, é bem melhor. Porque chega muita gente empolgada, ou então muita artista vira cristão, ou se diz, e fala assim, não, meu irmão, agora eu me converti. Fala, é mesmo, cara? Vamos andar junto. Não, que você não quer andar não, pô. Você anda muito esculhambado. Fala, pô, irmão, mas... Então você acha que você não aprendeu muita coisa, não. Vamos andar junto, vamos se conhecer. Às vezes o cara se isola, porque ele não quer enfrentar as tentações dele. É muito fácil você virar um monge lá e se isolar. Você não tem nenhum... Como é que eu posso dizer? Você não tem nenhuma tentação à sua frente, você não é confrontado, você só tem pessoas que te dizem sim. Você precisa de amizade, gente, que te digam não também. Como Deus é com a gente, amigo. Ele fala assim, cara, não vou te dar isso. Você vai se estragar. Pô, Senhor, mas eu queria tanto. Eu falei, eu sei o desejo do seu coração, mas eu acho que você ainda não é senhor das suas emoções. Você não tem domínio próprio, cara. Você não controla nada. Nem teu olho, bicho. Só desvia seu olhar. Aí tu fala, é mesmo, Senhor. E você acha que eu vou conseguir algum dia? O dia que você conseguir eu te levo, né? Mas enquanto isso, coloca uma plaquinha escrita aí em obras, porque vai ser mais fácil avisar os outros que você está em obras, né? Quando você está debaixo da obra, tem as faixas lá, ó, cuidado, não passa aqui que vai cair um tijolo. Você é um ser em obras, gente. Você ainda não está perfeito. O dia que você tiver, o Senhor vai te chamar. Vai ser legal, a gente vai estar lá em cima, vai receber outro corpo. Mas isso é outra história. Esse é outro contexto, é outro texto. Eu quero que você só pegue, entenda o que eu quero dizer. Entenda quem você é no reino.
Se você é dedinho, se você é pé, olha só, a gente está dividido aqui o corpo, mas o cabeça é o Senhor. Mas você é o dedinho, vai fazer a função de dedinho. Vai ficar querendo ser mão, pé, tudo junto, aí sobrecarrega e não consegue fazer. Quer ser demais. O cara quer ser profeta, professor, pastor e tudo. Sabe quem você é no reino e se aperfeiçoa naquilo. Fica naquilo. Aí vai ter outro irmão que vai ajuntar com vocês vão ser corpo e vão estar bem ajustados, e a cabeça vem, ó, e pronto, e vocês vão andar em comunhão. Agora vamos andando lá. Quem aí, agora fugiu o negócio. Romanos 11, continuando. Assim, pois, também agora, neste tempo, Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Vocês concordam? O pessoal fala assim, não, pô. E aí você vai entrando nessa paranoia de achar que é melhor e vai fazendo muita coisa para Jesus e fica pouco com ele. Você faz como Marta. Vai fazendo, Marta estava o quê? Servindo ao Senhor, não estava? Ela estava errada? Não estava, ela estava servindo ao Senhor. Mas Maria escolheu a melhor parte, que foi estar com ele. O que eu aprendo? E como já ouvimos muitas vezes, melhor estar com Deus do que fazer para Ele. Porque você estando com Ele, o fazer já vai ser parte da sua vida, irmão. Você vai andar fazendo. Então, se a graça já não é pelas obras, entenda que é pela graça. É pela graça que você está aqui. Né? Tem aquela música, pela graça, a gente canta pela graça mesmo, irmão. Tem horas que você quer chutar o balde e falar assim, caraca, e agora? Senhor, não tô afim de ir não. Pô, cara, você vai lá me encontrar. Não, mas tem aquele irmão que eu não gosto não. Ele, pô, até hoje você não aprendeu a gostar dele? Não, então passa mais um tempo com ele lá. Não é não? Vai sem vontade, irmão. Ah, eu vou esperar Deus tocar no meu coração. Pô, você quanto mais você se isola, mais você se endurece. Porque você não tem contato. Tá se isolando, irmão, não tem contato, você não abraça, não beija, não tem nem a oportunidade de falar assim, pô, cara, aquele dia lá eu fiquei chateado com você, não gostei do que você falou não. Fala, pô, irmão, não foi nesse sentido que eu quis dizer, então me desculpa. Ou então ele fala assim, cara, eu falei mesmo na tua lata, porque eu sou seu amigo. E a gente vai perdendo isso, porque fica uns quentes melindrados e cheio de carrapato e não me toques. Não vou não, porque lá só tem gente falsa. E você é o verdadeiro, né? Ó soberbo aí. Ô irmão, quantas vezes a gente falou dos outros, cara? E a gente fala. É difícil segurar a boca, cara. E olha só que eu sou bocudo. Se deixar aqui eu fico falando até a noite. Eu sou bocudo, cara. Eu sei onde o meu calo aperta. Eu falo assim, Senhor, põe um guarda na minha boca, porque eu vou saindo dos negócios, mano. Tem coisa que eu já até preguei pra pessoa que eu nem lembro o que eu falei. Eu sei que o cara recebeu lá, falou, cara, foi muito bom te encontrar. Eu falei, se ele pedir pra gravar, eu não sei mais o que eu falei. Na hora saiu, irmão. Mas essas coisas vão acontecendo quando você se relaciona com gente. Aí você vai ver, tem hora que você tem que ficar calado. Eu aprendi isso no meu casamento. Quantas vezes eu já levei, né, amor? Uai. Você quer ficar discutindo com a pessoa e você é nervoso, você vai falar besteira, cara. E você tá cheio de emoção lá naquela hora e tem peso. Eu aprendi que tem peso. O que a gente fala machuca. Pode não ser um soco na cara, mas dói muito mais. E é pior que uma rasteira. Porque a pedra, ela vai doer mais se você tacar de perto, né? E quem ataca de perto é que é ruim, né? Fala assim, pô, fulano que me tacou a pedra. Isso que eu aprendo, cara. O cara que só namora, é fácil, pô. Ele brigou, ele vou pra casa, mas a gente resolve. Não tem, ó. Não tem o ferro afiar com o ferro. Não tem, você nunca vai ficar afiado. É só uma preparação, você vai só vendo os princípios das dores, né? Mas é besta o casamento. Eu tô brincando, mas é besta. Quando eu casei, eu aprendi a servir, cara. Hoje eu olho uma coisa suja assim, já me incomoda.
Tem vezes que eu demoro até chegar a ela, né? Mas me incomoda. Fala, Deus! Né? Mas me incomoda já, antes me incomodava. Você, pô, quando você limpa banheiro, cara, aí você vai no banheiro público e você já pensa, fala assim, caraca, eu não gosto de limpar banheiro não. Imagina os outros que vai limpar ainda o meu. Pensa nisso. É besteira, mas a gente faz muita coisa. E vai fazendo besteira. E não vai pensando nos outros, porque se você não se relacionar, não tem ninguém pra falar pra você que é... Né? Só tem gente batendo nas tuas costas, dizendo assim, não, cara, você tá certo. A gente quer amigos, às vezes, pra dizer que é tudo legal. Que a gente tá certo. Pô, você precisa de um amigo que ele seja sincero. Quando você botar aquela roupa e falar, bicho, tu tá muito feio, velho. Tira isso aí, velho. Você é bonito, meu irmão, mas essa blusa sua aí, misericórdia. É disso. Só que não, cara, vamos lá. E aí o cara te deixa lá no meio da multidão, ó, depois a gente se vê aí. Deixa tu passar vergonha sozinho, cara. Isso não é legal. Porque você nunca vai aprender, não tem ninguém pra te dizer. Né? Às vezes a gente é mais paradão e alguém chega e fala assim, pô, cara, preciso que você se mova mais. Pô, se não tiver ninguém pra me avisar, eu sempre vou achar que eu tô certo. Vou achar que tá parado é benção, pô. Não tem ninguém, cara. A gente precisa de pessoas pra que digam não pra gente, pra que falem assim, cara, não é legal isso. Você precisa melhorar. Não, isso aí não é certo. Pô, você não acha melhor. E não é te acusar, não. É te repreender em amor, cara. Eu posso discordar com as pessoas em amor, não preciso brigar com elas. É só falar, cara, eu não concordo com essa sua ideia, mas você quer ir por aí? Pensa bem. Faz o cara pensar, dá uma solução pra ele, não só critica não. Dá uma solução, pô, eu acho que você precisa melhorar nisso. Né? São essas coisas. E Paulo tá falando aqui, ó, é pela graça. Se você tá em pé aqui hoje, pela graça. Entenda que não é porque você faz alguma coisinha, não há nada que você possa fazer para Deus que faz Ele te amar mais ou menos. Ele já te ama. Ele já provou o amor dele na cruz. A gente fica pedindo assim, Senhor, prova que o Senhor me ama, me dá um sinal. Oh, quantas vezes eu já orei e falei assim, Senhor, por favor, bate um vento, sei lá, faz alguma coisa, porque hoje eu preciso sentir. Pô, teve um dia que eu tava nervoso assim, e eu falei assim, pô, e foi onde eu cheguei esse texto, tá? Foi essa semana, eu falei assim, me veio na cabeça, eu falei, pô, acho que, Senhor, hoje eu tô sentindo que parece que eu tô só. Eu tava me sentindo meio rejeitado, mano. Mas eu também, foi só um sentimento que gerou. Eu não acho que Deus me rejeitou, nem vocês. Porque a gente tá aqui. Senão já tinha estado no balde. Mas eu tô falando assim, do sentimento que eu senti na hora. Tem vezes que você tá assim. Parece que o céu tá de bronze, assim, não passa nada. Pô, e não sai nada, cara. E eu falo assim, bicho, eu não vou inventar. Falar, ah, Deus, é uma bênção. Eu falei assim, Senhor, não tá saindo nada, Senhor, mas eu vou estar aqui. Sabe por quê? Porque eu também aprendi uma coisa. Eu quero estar com Ele. Independente se eu tô alegre, feliz, eu quero estar com Ele. Simplesmente para curtir a presença dele. Ah, mas aí você sentiu um abraço dele, meu irmão. Eu só sei que esse texto veio na hora e trouxe de alívio ao meu coração. Eu me senti amado. Mas eu entendi também o que ele quis me dizer. Deus falou assim, olha, eu não te rejeitei, mas eu quero que você considere algumas coisas. É isso, isso, isso. Considere o que eu estou falando. Considere que é pela graça que você está em pé. Considera. Isso é amor, cara. O amor a gente não entende, às vezes expressa em juízo, né? As pessoas confundem Deus do Antigo Testamento com o Velho e falam assim, não, Deus do Antigo é o mal, que ele matava. Irmão, o amor é expresso em juízo, é só você olhar em Jeremias. Com amor eterno eu te atraí, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Pô, com amor eterno, o amor eterno, ele te ama. Só que por que o povo foi cativo? Aí você volta lá no texto, no mesmo Jeremias, tá lá, mandei profetas, mandei fulano, mandei ciclano, mas vós não me destes ouvidos. A gente vai se excluindo, não é Deus que exclui a gente. Você vai se excluindo, pô, Deus te pede um negócio e você fica lá, não, vou fazer, pô, cara. Ele continua te amando, mas ter prazer em estar contigo é mais difícil.
quem é mãe, quem é pai vai saber, você ama os filhos igualmente, mas tem filho que, pô, o moleque é mais esforçado, mas você ama os dois iguais. Mas, pô, o que te dá alegria é aquele que tá lá, pô, fazendo as coisas, não é o que te obedece assim, que nem um robozinho, não. É o que te obedece por respeito, porque olha em você e vê um pai e uma mãe, a qual ele fala assim, pô, meu pai é fera, minha mãe é fera. E, pô, pai, vacilei mesmo, foi mal. É disso que eu tô falando. Vocês estão entendendo que o amor expresso em juízo, às vezes é uma pancadinha. Às vezes Deus te deixa quietinho porque fala, velho, você não tá ouvindo. Então você vai ter que aprender por sinais, porque como é que o surdo ouve? É por sinais. Você tá surdo, às vezes você não quer ouvir. Teu coração tá duro. Ele vai ter que amolecer de um jeito. E não vai ser numa festa que vai amolecer. Porque Salomão não diz que é melhor ir no enterro do que ir na festa? Se a gente for olhar, né, no mundo, fala assim, não, que é esse, irmão? O enterro é morte. Fala, pô, mas lá é o final de todas as coisas. Você vai saber ali, fala, caraca, meu irmão, não posso perder tempo, porque eu posso estar aqui hoje e amanhã não tá mais. Então eu vou viver, porque tem gente só existindo e não tá vivendo. Aí vou mandando. Paulo, ele queria usar, ele estava falando dessa graça, e ele vai falando do endurecimento do povo, lá no 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, ele faz uma pergunta, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Davi diz, tome-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. E escureçam-lhe os olhos para não verem e encurvem-se continuamente nas costas. Esse texto está em Deuteronômio 29:4 e Salmo 69:22. Esses dois textos. Um, ele está falando de endurecimento. O que acontece? Esse não ouvir e o não andar junto vai te endurecendo. E o que a gente tem recebido na televisão e qualquer coisa, cara, só você andar aí, só você ver notícia, vai se endurecendo. Você começa a achar a morte mais comum, né? Pô, o cara lá deu um esfirro de carne humana. Ah, normal. Daqui a pouco tá todo mundo falando normal. Isso é um exemplo. Mas são coisas que você vai banalizando, cara. Você não vai ficando sem sentimento. Você vai ficando duro. Você vai brigando toda hora, só se machucando. E as pessoas só chegam pra você pra arrancar alguma coisa de você. Ah, me relacionei com fulano. Alguém tirou alguma coisa de você. Alguém tá lá arrancando alguma coisa de você. E você vai morrendo aos poucos. O suicida nos ensina isso. Que pior que a morte é a ausência da vida. E o diabo, ele mata sem tirar a existência. Ah, não acredito nisso. Fala, então vai aí, meu irmão, tu já morreu. Pode ir nessa linha. Ele vai te colocar um prego no pneu e vai te esvaziar aos pouquinhos. Lá no meu carro tinha 3 pregos. A gente tava andando, mas tinha os 3 pregos lá esvaziando. Não hoje, né? Essa semana aí. Mas a Flávia descobriu, minha esposa. Mas tinha os 3 pregos lá. Você vai andando e achando que tá tudo bem. Uma hora o carro te deixa na mão. O carro tá dando... O problema era a bateria agora, mas não é no pneu não. Mas assim, o carro vai te deixar na mão. E uma hora você tá lá, né, caminhando. Tá com os pneus, você vai parando. Nesse parar, você já vai deixar de ser. E vai começar a tratar pessoas como coisas, vai inverter tudo, como tá hoje. Por que a sociedade está assim? Carreira só, irmão. Quer tudo viver sem Deus. Só que também a gente, muitas vezes, não é luz. A gente deveria ser. E salta. A gente tem que dar gosto para os outros. A gente tem que dar gosto. A gente tem que salgar. A gente tem que ser luz. Mas não. Fica um brigando com o outro. Um falando que é melhor que o outro. Um achando que sabe mais que o outro. E outro, e outro, e outro. E nunca olha para você. Fala assim, pô, cara, eu não sei quanto a eles, eu vou mudar. Não, mas eu sou sozinho, meu irmão. Fazer fazer o bem cansa. Tá escrito na palavra lá, ó, não se canse de fazer o bem. Tá dizendo pra mim, fazer o bem cansa.
Você vai cansar, meu irmão. Você não pode deixar de insistir. A gente tem que ser melhores pessoas, cara. As pessoas têm que se pressionar, como eu já escutei do pastor Neil, que o que tem que impressionar não é só santidade, é sua humanidade. A capacidade de você amar. É isso que tem que impressionar as pessoas. É isso que tem que me impressionar. Falar assim, pô, o cara lá é presença mesmo, o moleque representa. O moleque cola aqui, fala com a gente, é humilde, trabalhador, pô, o cara ajuda, maior disposição. As pessoas veem amor, cara, elas querem ver, ó, o mundo tá... Por que o amor dos mundos vai se esfriar? Porque é por causa da iniquidade. É o pneu, ó, vai esvaziando. Vou adiantando aqui. Lá no 12. E se é só a queda é a riqueza do mundo, Paulo falando 11:11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Paulo faz uma pergunta. Ó, os judeus tropeçaram de propósito? Para ficar prostrado? Não. Aí ele responde: de modo nenhum, mas pela queda dele veio a salvação da gente. Porque eles rejeitaram, é que alcançaram a gente. Mas para que isso? Pô, Deus ama os caras tanto que queria que, meu irmão, dar cutucada nos caras, falar assim, velho, olha só, tô alcançando gente que vocês acham que não são gente, mas que tem direito também. E eu quero que pelo menos vocês enxerguem isso para ver se vocês tomam energia. É isso. E hoje a gente tem vários lugares, né? Tem a pessoa lá que é mais alternativa. Irmão, eu ando de bermuda, tá? Eu ando assim no dia a dia, trabalho, eu vou arrumado. Mas se você me encontrar na rua, às vezes eu vou estar de uma regata, bermuda, camisa, que eu gosto. Mas, se você for olhar, meu irmão, tantas vezes a pessoa olhou pra minha tatuagem e falou assim, eita, não achava que você era crente não. Falo, pô, cara, eu quero que você ache que eu sou cristão. A fé é só um resultado aqui, de você ver isso aqui em mim. E não, pô, mas você frequenta igreja, claro. Por que não? Não, mas é tudo ladrão. Eu falo, meu irmão, procura uma que você se sinta bem. Você tem que ter comunhão, isso eu tenho certeza. E outra, eu tô dentro, meu irmão. Tu não pode falar nada não, tu tá fora. Tá metendo lenha nos outros, mas não tá lá convivendo com as pessoas. Eu tô dentro, meu irmão. Eu pelo menos eu posso chegar e falar, não, cara, o cara tá errado mesmo, pô. Eu não concordo com isso não, o cara tá fazendo bagunça aqui dentro. Então, meu irmão, não vai pela aparência não, vai pelos frutos. Vai pelo... Às vezes você acha uma pessoa que fala assim, o cara tá vestido de um outro jeito, fala, ah, eu vou pregar pra ele lá. O cara prega pra tu, pô. O cara prega pra tu. O cara tem um cabelo diferente. Às vezes ele nem é diferente, ele é bem esquisito, mas de uma forma mais certinha. Aí você fala assim, pô, o cara é mó nerd. Mas, pô, a conduta do cara no trabalho é irrepreensível. Pô, prende com o cara. Você não precisa botar o óculos não e botar a roupinha, mas, meu irmão, prende com a postura do cara. O cara não chega atrasado, o cara é pontual, o cara se esforça. Tá vendo o cara? Ou então você tá numa condição menor e fala assim, pô, o cara ali é um burguês. Burguês, às vezes o burguês trabalhou e tá lá agora, curtindo. Foi porque ele trabalhou, meu irmão. Não veio de graça às vezes não. E às vezes porque o cara nasceu num lugar que tem mais dinheiro, quer dizer que a palavra dele também não vale nada. Ele não pode ser uma pessoa humilde. Já vi muito pobre soberbo também. Você não sabe quem você tá falando. Você me avisa, tá? Eu vou adiantar. Tem muito pobre soberbo também. Que fala assim, não, meu irmão, eu sei de tudo. Eu já aprendi. E não vê perspectiva nenhuma na vida. Porque tem um monte de gente falando pra ele, você não vai conseguir, cara. Porque você precisa disso, precisa daquilo. Ou então você encontra um cara que ele tá andarilho aí, o cara é um estrangeiro, tá de mochilão, não sabe nem onde pousa e vai. Então outra coisa que eu queria compartilhar isso quer dizer que se você cair, não foi para você ficar caído. Se você der uma tropeçada, às vezes foi só para te chamar a atenção e falar assim, meu irmão, reage.
A queda, o problema não é você cair, o problema é você permanecer ali. Então eu vou adiantar aqui. E tá lá no Romanos 11 e versículo 16. 15, desculpa. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? Está falando dos judeus. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos ramos foram quebrados, tu sendo zambujeiro ou oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, ele faz uma lembrancinha aqui. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. E dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. E está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te soberbeça, mas teme. Porque Deus não poupou os ramos naturais. Teme o que te não poupe a ti também. Eu estou falando, olha, se ele não poupou os ramos naturais, você se liga também que é possível que você também seja um cara que possa desagradar um pouquinho. Agora aqui, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, e a severidade para contigo, e a benignidade de Deus se permaneceres na benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Para fechar, Deus é que te sustenta. Ele está dizendo, olha, você não se glorie porque essa galera não está mais aí, porque quem te sustenta é Deus. Só que ele faz uma coisa pra gente, e é o que eu tomei pra mim também. Considera a bondade e a severidade de Deus. A bondade pra gente que foi alcançado, e hoje, como um todo, tanto judeus, gregos, qualquer um. E a severidade com que aquela galera também que não entrou na terra. É só você olhar as passagens antigas. Entrou uma galerinha, entrava pouquinha gente, porque muitos, não é que Deus os excluiu, irmão. Eles foram se excluindo, os caras viram tudo lá, as maravilhas de Deus, mas não quiseram crer. Que ele fala, ó, por causa da incredulidade. O que eu aprendo? Cuidado. Considera a bondade e a severidade. Era isso que eu queria compartilhar, né? Queria deixar essa palavra com vocês. Espero que vocês acolham ela, porque, como o Thiago diz, você tem que acolher a palavra, porque às vezes ela pode salvar a sua alma. Essa palavra, ela pode salvar a sua alma. E não é a minha, irmão. É a palavra que está aqui. Eu só estou compartilhando. Eu sei que eu poderia falar muito mais coisas, mas é porque a gente vai aos pouquinhos, vamos dosando. A gente não precisa também beber o negócio todo. Vamos bebendo aí, dia a dia. Você come a palavra dia a dia, vai se relacionar com Deus, vai ser bênção. Pega essa palavra e fala assim, pô, Senhor, obrigado porque eu estou em pé. E considera também para não ficar bambeando, porque sabe que pode ser cortado também. Mas não é Deus que vai te cortar, irmão. Você vai ficando podre e cai sozinho. É isso que eu queria deixar para vocês. Amém? Amém. Zé? Amém.